Portão C aberto, bem-vindos ao programa da TV UFMG na Copa 2014, a Copa no Brasil. A gente recebe o jornalista Felipe Papini. Bem-vindo, Felipe. Qual é o seu destaque? Olá, Pablo. Olá, Rafael. O meu destaque vai para esse equilíbrio que a gente está tendo nessa Copa, nessa fase de oitavas de final, né? A gente, de 8 jogos, 5 foram para a fase de prorrogação, sendo 2 foram para a disputa de pênaltis. E eu acho que isso é um fator determinante para essa competição chegar no nível que a gente espera, né? O nível que o brasileiro estava esperando para essa Copa aqui no nosso país. Então, eu acho que se as oitavas está sendo assim, o nível das quartas de final tende a ser ainda melhor, né? A gente recebe também o Rafael Miguel, da Rádio UFMG Educativa. Bem-vindo, Rafael. Qual é o seu destaque? Boa noite, Paulo. Boa noite, Felipe. Bom, o meu destaque ainda é a falta do bom futebol da seleção brasileira, as várias deficiências que ela vem apresentando e as possíveis mudanças que o técnico Felipão pode apresentar para a partida contra a Colômbia. Vamos falar do Brasil, que venceu o Chile e agora enfrenta a Colômbia. As seleções que ficaram pelo caminho e as que avançaram às quartas de final. E você vai ver também. Artigos esportivos fazem a alegria dos torcedores nos dias de jogos. Catadores de papel são escalados para a Copa em BH. Tem mais no Portão C de hoje. Quem são os fãs que fazem dos jogadores de futebol verdadeiros deuses? O Brasil venceu o Chile, mas será que convenceu o povão? Tá tendo Copa? Tá tendo cobra, quer dizer, tá tendo Copa. Eu estou aqui na Savassi para curtir a festa dos brasileiros. Afinal, nós passamos da seleção chilena e estamos nas quartas de final. Claro que foi suado, claro que foi sofrido, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Agora vamos ver a festa do brasileiro. Vem comigo! Ufa, foi por pouco, muito pouco. O Brasil venceu o Chile nos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa do Mundo, numa tarde inspirada de Júlio César, que defendeu 2 cobranças. A seleção agora enfrenta a Colômbia na próxima sexta-feira. Bom, tudo isso a gente já sabe, né? Mas chegou a hora de tentar entender o que houve. Bom, o Brasil venceu, mas empatou, mas com dificuldades, né? Venceu nos pênaltis. O que houve? Os números da FIFA mostram uma certa superioridade do Brasil em finalizações, mas o que aconteceu para essa dificuldade toda? Bom, eu acho que a gente pode se basear primeiramente naquela entrevista que o Filipão deu até antes mesmo da Copa começar. Ele falava que o Chile era o grande adversário ali da segunda fase. Em um determinado momento ele até chegou a falar que a Holanda seria um adversário até mais plausível para o Brasil enfrentar, muito em função do esquema tático, né, que o Jorge Sampaoli aplica na seleção do Chile. E na visão do Filipão, essa formação tática não era não batia muito com a formação que o Brasil joga, e o Filipão, pelo menos na cabeça dele, eu acho que ele não tinha muitos artifícios ali para saber postar o time do Brasil dentro de campo no Mineirão contra a seleção chilena. A gente viu claramente isso. Na minha visão, pelo menos os 2 laterais, né, tanto o Daniel Alves quanto o Marcelo, apoiaram muito pouco, eles ficaram muito mais atrás. E eu acho que pelo sistema tático que o Brasil joga, o Brasil precisa da saída desses 2 laterais que, nos seus respectivos clubes, tanto o Marcelo no Real Madrid quanto o Daniel Alves no Barcelona, eles têm essa função de auxiliar os homens de frente, e isso não aconteceu. Tanto o Daniel Alves fixo e o Marcelo também, o Brasil perdia um pouco dessa pegada na lateral e acabava sobrecarregando os homens de frente e o meio de campo. O Brasil perdeu. No primeiro tempo não muito, mas no segundo tempo o Brasil perdeu muito espaço no meio de campo, e ali que o Chile soube controlar mais a partida e fazer aquele equilíbrio que a gente assistiu com muito aperto no coração, né? A verdade é que essas deficiências que o Brasil vem mostrando não foi só nessa partida contra o Chile. Desde a primeira partida contra a Croácia, o Brasil não vem fazendo boas apresentações. E o Chile é um time mais qualificado do que os times da primeira fase, que deu mais dificuldades ao Brasil do que as outras equipes. O Brasil começou até bem a partida, até fazendo um jogo até um pouco diferente dos outros. Fez o seu primeiro gol contra. A gente imaginou que fosse ser fácil, sim, né, pelo primeiro gol. Pelo primeiro gol, o Brasil estava jogando um bom futebol, estava tocando bem a bola, mas aí aquela bobeira lá entre o Marcelo, do Hulk, o Brasil acabou levando o empate, e aí o Brasil se perdeu na partida. Depois daquilo, o Brasil não conseguiu mais encontrar um bom futebol, não conseguiu encaixar as jogadas, e aí, como o Felipe disse, os laterais não apoiaram, os laterais estão muito mal, principalmente o Daniel Alves.
não consegue apoiar, também fraco na marcação, tomando muitas bolas nas costas. E o meio-campo do Brasil, que é o grande problema até agora, porque a criatividade do Brasil praticamente não existe. O Oscar, que seria esse homem ali no meio-campo, ele não vem participando bem das partidas, ele não vem bem. O Fred, lá no ataque, está muito isolado, a bola não chega para ele. Eu acho que até é uma coisa que o Filipão deveria pensar em talvez trocar esse esquema, porque não adianta você ter um centroavante, pode ser o Fred, pode ser o Jô, se a bola não chegar nele. E o meio-campo do Brasil não está fazendo essa bola chegar, não faz jogadas de linha de fundo e o atacante brasileiro acaba não participando. E o grande diferencial no Brasil que vinha sendo na primeira fase era o Neymar. Quando o Brasil não jogava bem, o Neymar acabava fazendo a diferença. E ele não foi bem contra o Chile. Foi o pior jogo do Neymar nessa Copa do Mundo. Eu acho que esse foi o grande problema do Brasil. E por que essa teimosia do Felipão em não mexer? Por exemplo, falamos do Daniel Alves, né? Vem mal nas 4 partidas. Por que o Felipão não mexe? É medo de perder o grupo, a confiança do grupo? Bom, o Felipão já tem essa característica, né, digamos, teimosa de fundamentar o time dele com base no que ele pensa. Então, é muito difícil a gente ver trocas no time dele, principalmente numa fase de tiro curto, como é a Copa do Mundo, uma competição de tiro curto. Para quem viu as notícias da troca do Fernandinho pelo Paulinho no time, muitas pessoas não acreditavam que isso ia acontecer e aconteceu. Então, digamos que a cabeça dura do Filipão foi um pouco flexível nesse tipo de situação. O jogo Brasil e Chile, a gente viu que o Daniel Alves foi muito ruim. Para mim, foi o pior jogador em campo. Eu acho que, pelo menos, poderia testar o Maicon. A gente fala testar numa quartas de final, mas Copa do Mundo é isso. Se você não arriscar ali, você pode justamente perder um jogo numa bola que o Daniel Alves falharia, entendeu? Mas eu acho que tanto o Maicon quanto o Daniel Alves, eles já não vivem mais o auge da carreira. Então, independentemente de quem entrar ali, eu acho que ainda fica um ponto de interrogação. Eu acho que a vaga ali, o lado direito ainda não está muito bem definido, não. Pelo menos na cabeça do Filipão a gente não sabe, né? Mas pelo menos para a gente é isso. Sim, mas o Maicon ele não é mais aquele jogador de outros tempos, da Inter de Milão, aquele jogador forte que a gente viu no Cruzeiro, na Inter de Milão, mas ele fez uma boa temporada no último ano. Ele teve alguns maus anos, mas na última temporada na Roma, ele voltou a ter um bom futebol, que até fez ele ser convocado para a Copa do Mundo. Eu acho que ele seria uma boa, sim, para o lugar do Daniel Alves. Ele, pelo menos, se ele não tiver tanto essa força no ataque como ele tinha antigamente, ele é um jogador mais seguro, é um jogador que marca melhor do que o Daniel Alves, pode dar aquela proteção melhor do que o Daniel. Agora, o Brasil carece também de um meio de campo, né, que cria as bolas sempre da defesa para o ataque. Queria saber de vocês o seguinte: dá jeito nessa seleção ou é um problema na convocação? Não temos como mais arrumar esse meio de campo? Bom, eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, porque se a gente for pegar meias de criação hoje que são destaques, né, brasileiros, a gente não vê muitos nomes além do próprio Oscar, né? O Oscar ainda é um cara muito novo, ele chegou no Chelsea recentemente. Ele não é um cara para chegar e assumir essa posição que normalmente é de um camisa 10 e fazer valer o sistema de criatividade ali no meio de campo. Eu acho que é muito cedo também colocar essa carga em cima do Oscar, porque apesar de ele estar sendo convocado e ser um jogador titular de Copa do Mundo, eu acho que ainda não é o momento dele assumir essa responsabilidade. Outros nomes que a gente vê aí seria Ganso, o Ronaldinho Gaúcho, mas esses caras não são em condições de assumir uma vaga numa seleção brasileira hoje. Agora, dentro do elenco da seleção brasileira, eu acho que poderia testar um pouco mais o Hernanes. O Hernanes, ele, acho que, se eu não me engano, o Rafael pode até me corrigir aqui, ele não entrou ainda nessa Copa do Mundo, ele não participou em nenhum momento. E eu acho que um cara que fez tudo que ele fez pela Lazio e agora pela Inter de Milão, eu acho que ele merecia pelo menos uma chance ali na meiuca, talvez até junto com o Oscar, não digo nem no lugar do Oscar, talvez os dois ali, até mesmo para confundir um pouco a marcação adversária. Seria uma estratégia nova que o Filipão poderia adotar. O Hernanes, se não me engano, ele entrou em uma partida, acho, contra o México. Ele entrou no segundo tempo. Mas eu acho que eu também concordo, que eu acho que ele seria uma boa, porque ele não é esse meia, mas ele nesse elenco brasileiro, ele é o que tem mais características desse meio campo. Porque o Oscar está jogando ali como meia, mas ele não é aquele meia clássico que a gente conhece, não é aquele jogador de lançamento, de toque bola. É um jogador mais agudo, que joga pelas laterais, e ele está sentindo um pouco a camisa da seleção brasileira. Acho que a gente esperava mais do Oscar. Eu acho que para melhorar esse meio campo brasileiro, na minha opinião, seria a tirada do Fred e mais um homem no meio campo, para auxiliar o Oscar, também o Neymar e o Hulk. Acho que não tem por que você ter um centroavante, a bola não está chegando para ele.
Então eu acho que talvez o William, ou até mesmo o Hernanes, jogando ali ao lado do Oscar, poderia melhorar um pouco essa transição da defesa para o ataque do time brasileiro. Beleza, vamos colocar ele no papo, né? O Povão, depois do último sábado, a concentração de torcedores, mais uma vez, foi na Savassi. E como meu amigo Bruno Camargos, não é bobo nada, aproveitou o trabalho para cair na farra e para comemorar com a galera. O que será que o Povão achou da classificação brasileira, hein? Bom, eu não sei para você, mas para o Bruno, tá tendo muita Copa. Tendo Copa! Tá tendo cobra, quer dizer, tá tendo Copa. Eu estou aqui na Savassi para curtir a festa dos brasileiros. Afinal, nós passamos da seleção chilena e estamos nas quartas de final. Claro que foi suado, claro que foi sofrido, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? Agora vamos ver a festa do brasileiro. Vem comigo! Eu achei que eu ia infartar, literalmente. Eu achei que eu precisava de um hospital, porque eu nunca passei tanto mal na minha vida. Mas é Brasil, a gente vai ganhar essa Copa se Deus quiser. Sofreu muito? Sofremos como todo brasileiro, mas cedo é vitória. Vambora, o coração é forte, a gente tá acostumado já. E esse coraçãozinho, como é que foi? Aguentou o jogo todo? Aguentei, foi muito emocionante. A gente está na torcida pelo Brasil até o fim. Que possamos ser vencedores. O que passa quando Penilha, quando acertou a Abuela na trave? A Abuela na trave. É uma alegria muito contagiante estar aqui com estrangeiros, brasileiros. Brasileiros. E olha, a chance da Brasil e Argentina na final é grande. E aí, se der Brasil e Argentina? É Neymar contra Messi. O Neymar é muito melhor que o Messi. A gente vai ganhar se Deus quiser. Vamos lá, Neymar, dá essa força pra nós aí, hein? Jogaram mal, o Brasil tem que ir com força pro campo, porque eles estão achando que eles estão brincando. E não é assim, tanto que o jogo hoje foi apertado. Tem que ir com mais garra pro próximo adversário. Brasil agora. Brasil agora promete. Brasil agora vai pro título agora. Campeão. Tem que ser campeão. Tem que ser, pra continuar essa aqui, essa festa bonita que tá sendo. E se der a Argentina na final? A gente vence. E você tá sozinha aqui na Savassi ou tem alguém? Não, estamos com amigos, na alegria mesmo. Nós estamos na diversão. Tchau. Bruno tá gostando tanto de ir pra Savassi que já pediu pra gente poder mudar a redação lá pra Savassi, pra ficar de uma vez por lá. Ele tá gostando das festas, tá gostando das meninas lá também, ali conversando no pé do ouvido, ali pedindo telefone. O Bruno tá esperto. Pois é, espertinho. Ele mata 2 coelhos com um tiro só. Eu não sei o que é melhor dele, se é o chaveco ou o espanhol dele, do boi lá na trave. Não é? Você viu aquilo, né? Gente, vamos falar um pouco sobre o fator emocional da seleção brasileira, né? Depois que terminou o jogo e aí antes das penalidades, da cobrança dos pênaltis, os jogadores chorando, inclusive o Filipão pediu para que a psicóloga da seleção fosse hoje conversar com o grupo durante o treino. Isso, de certa forma, pesa? Qual que realmente é a possibilidade do Brasil, enfim, sair fora por essa questão emocional mesmo? Bom, eu acho que é um fator que se a gente for parar para pensar, deve pesar mesmo. 64 anos, né, da última Copa no Brasil e ficou taxado pelo maracanazo. O que deve passar na cabeça desses caras, essa responsabilidade de ter que representar o Brasil e levar esse fardo nas costas de não ser eliminado dentro de casa, né? Então, a gente viu isso muito claramente no momento da disputa de pênaltis, né? O capitão, né, o Thiago Silva, era o que estava mais desesperado, digamos assim, dentre todos os jogadores. Então, não deve ser uma situação muito fácil de digerir, né? Só de passar pela cabeça do Brasil ser eliminado nas oitavas de final deve ser punk, né? Deve ser bem complicado para os próprios jogadores. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda. Se tiver que usar psicólogo, ok. Se isso, de fato, trouxer alguma melhora para o elenco, para os jogadores, é Mas super temos positivo. um grupo imaturo, vocês acham? Eu acho que tem jogadores que já têm uma certa cancha, assim, nem todos são jogadores jovens. Claro, a gente tem o Neymar, que é muito jovem, o Oscar, que é muito jovem, mas já temos jogadores mais experientes, como o Júlio César, o próprio Thiago Silva, já é um jogador mais rodado, o Davi Luiz. Então eu acho que está bem mesclado o grupo. Mas até o Felipe falou do Thiago Silva, foi um jogador que me impressionou muito ter chorado bastante, porque ele é um jogador muito firme.
A gente nunca viu o Thiago Silva ter esse descontrole que ele teve. Ele é capitão, ele foi capitão do Milan, foi capitão do Fluminense, foi capitão do PSG da França. É um jogador muito rodado, capitão da seleção brasileira. E a principal liderança da seleção desmoronar daquele jeito, acho que realmente foi preocupante. Acho que esse fator psicológico é muito importante, pode sim pesar contra a seleção brasileira. Beleza, o volante Fernandinho falou sobre o craque James Rodrigues, o principal destaque da seleção colombiana. Eu cheguei a enfrentá-lo numa das Champions League que eu joguei, mas, se eu não me engano, era a primeira temporada dele na Europa, era um jogador ainda que não era titular da equipe, mas acabou entrando no decorrer da partida. Mas desde já vinha mostrando sua qualidade técnica, um jogador que tem um controle de bola muito bom com a perna esquerda, finaliza muito bem também. E eu acho que nesse Mundial ele mostrou para todo mundo que o dinheiro que o Mônaco pagou nele para o Porto foi muito bem investido. Então, no jogo contra a Colômbia, eu acho que o mínimo de espaço que ele tiver para poder fazer as jogadas ali no meio será muito melhor para o Brasil. Vamos falar então sobre Colômbia e Brasil, né? O que eu esperar desse jogo? É um jogo mais difícil do que contra o Chile e os outros 3 primeiros? James pode realmente desequilibrar? Bom, eu acho que o maior perigo que o Brasil pode correr nessa partida é justamente voltando àquilo que eu falei no começo do programa, as laterais. A Colômbia joga muito pelos lados do campo. O James Rodrigues, que é o craque, ele tem o perfil de jogar tanto pelo meio quanto pela beirada. E do outro lado tem o Cuadrado. O Cuadrado, que é um jogador, está na Fiorentina, né, Rafael? Sim. O Cuadrado é um jogador muito rápido. Para quem não conhece a fisionomia dele, ele parece muito com o Romarinho do Corinthians. É um jogador que é bom ficar de olho nessa partida, porque ele vai ser o cara que vai tentar partir para cima de todas as formas possíveis do lateral direito do Brasil, que provavelmente deve ser o Daniel Alves, e aí que mora o perigo. Eu acho que a grande deficiência da seleção colombiana é o homem de frente. Ultimamente eles estão usando o Theo Gutiérrez, que na verdade não é o titular da seleção colombiana, o titular seria o Falcão Garcia, que é a principal estrela da Colômbia hoje em dia, e ele foi cortado, né? Ele teve uma lesão jogando ainda pelo Mônaco da França e não teve como participar dessa Copa do Mundo. E esse é um alento aí para a seleção brasileira, saber que talvez o camisa 9 do time ali não é o cara, e apesar disso tudo, a seleção colombiana eu acho que pelo menos a que está mais surpreendendo, inclusive surpreendendo mais que a própria Costa Rica, eu acho. E é bom o Brasil ficar de olho, porque tem jogadores muito bons, jogadores que sabem jogar junto, o conjunto é muito bom. E assim, se a gente aponta que a deficiência do time é o centroavante, que é um cara que inclusive já fez gol na Copa do Mundo, então é para se notar que o restante do time funciona muito bem. E é bom o Brasil ficar de olho nisso aí. A Colômbia está sendo assim, um dos melhores futebols, né, dessa Copa. Ela é um time alegre, joga para cima, e eu acho que vai ser uma partida bastante diferente em relação à partida contra o Chile, que marcou bastante o Brasil. A Colômbia eu já acho que vai deixar o Brasil jogar mais. Ele não é um time que marca tão em cima como o Chile. E é claro, James Rodrigues é um dos melhores jogadores dessa Copa, se não o melhor, artilheiro da Copa. O Cuadrado também é um jogador muito perigoso. E tem o Theo Gutiérrez, que é o centroavante, que não é assim tão bom jogador, mas que o substituto dele seria o Jackson Martínez, que está no banco, que até a torcida da Colômbia pede ele, que seria um jogador mais perigoso no ataque do que o Theo Gutiérrez. Eu acho que o que o Brasil tem que explorar são os zagueiros da Colômbia, que são zagueiros já mais velhos. Tanto o Yepes quanto o Zapata são zagueiros já experientes. O Yepes tem 36 anos, se eu não me engano. Uhum. Então pode ser que a cidade pese a favor do Brasil. E quando o Brasil foi jogar contra o Chile, a gente falava muito nessa questão do tabu, que o Brasil nunca tinha perdido para o Chile em Copas do Mundo. E o Brasil também defende um tabu contra a Colômbia. Os dois nunca se enfrentaram em Copas do Mundo, mas ao todo foram 25 partidas entre Brasil e Colômbia, são 15 vitórias do Brasil, 8 empates e apenas 2 vitórias da Colômbia. E a última vez que a Colômbia ganhou do Brasil foi em 1991. Então, o Brasil, acho que tem esse número, né, tem esse retrospecto a favor dele. E eu acho que mesmo o Brasil não tendo esse bom futebol, eu acredito sim na seleção brasileira. Beleza, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouquinho a gente continua, pode ser? Agora a gente vai com outras notícias direto do prédio da Escola de Veterinária. Quem está por lá hoje, bem perto do Mineirão, é a rainha do rodeio de Carmópolis, minha amiga Olívia Rezende. Olá, Olívia. Oi, Pablo. Estamos aqui à frente do Mineirão e você que nos assiste é muito bem-vindo. A venda de artigos esportivos aumentou muito por causa da Copa.
Apitos, chapéus, bandeiras estão entre os itens mais procurados. A nossa equipe foi acompanhar as vendas. Durante a Copa do Mundo, as ruas e as pessoas se pintam das cores das seleções. Nos estádios, há um desfile de fantasias e roupas especiais para torcer. Durante este período, cresce a procura por artigos em verde e amarelo. O cara quer levar alguma coisa do Brasil, entendeu? Então tá super legal, tá dentro da nossa, suprindo as nossas expectativas. Eu tive algumas bandeiras de todas as seleções, mas muito pouco. Chaveiros e algumas xícaras com as outras seleções, as campeãs, entendeu? Mas a maioria do produto, 95% é produto brasileiro. Débora adora o clima de Copa e não deixa de se vestir a caráter para torcer. Estou torcendo para os times latinos, né? E vou... Cada dia eu coloco uma roupa diferente e estou curtindo muito. Estou comprando um chapeuzinho agora, uma faixa, vou comprar uns cílios postiços bem grandes, pintei minhas unhas de azul. Se os brasileiros entraram na brincadeira, os estrangeiros também fazem uma festa dentro e fora dos estádios. Pensando no público de fora, lojistas também investiram no gosto dos estrangeiros. Essa loja gerou 10 empregos para esse evento, né? E mais um intérprete, entendeu? Eu tenho um rapaz na loja que fala inglês, francês e espanhol. Foi contratado especificamente para atender os turistas, se comunicar com eles com a gente. Acho muito legal, né? Você ter alguém para poder falar a língua dos caras é bom, né? É uma cortesia para eles, né? Os amigos, né, na Bolívia. É bom levar para os amigos e família algo relativo ao Mundial. Algo relativo ao Mundial. Quem também está dando um show de bola na Copa são os catadores de papel. A SLU montou um esquema de plantão especial para a cidade nos dias de jogos. Conheça agora a campanha Somos Todos Catadores. O que consumimos rapidamente se transforma em milhões de toneladas de lixo. Mas, graças ao empenho dos catadores, esse material é selecionado. Papéis, vidros, metais e plásticos são separados, passam por tratamento e só depois ficam disponíveis para comercialização. Um trabalho que deve ser cada vez mais valorizado. É importante não só a separação, é o dinheiro que a gente ganha, que ajuda a gente muito, não só eu, mas todas as colegas, milhares de pessoas. E em meio a toneladas de materiais recicláveis, 80 cooperados desta rede trabalham para manter a cidade limpa e preservar o meio ambiente. E nesse período de Copa do Mundo, o trabalho tem aumentado consideravelmente. Pensando na quantidade de lixo produzida no Mineirão e no Expo Minas, e também na oportunidade para divulgar o trabalho dos catadores, a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte firmou parceria com uma rede de cooperativas da capital. Esse projeto ele conta com um trabalho de mobilização social, né, desenvolvido pela SLU, que foi pioneiro aqui na Copa do Mundo, a gente está fazendo em Belo Horizonte. E ele é imprescindível, primeiro para o catador se sentir valorizado, para ele ver que ele faz parte da Copa do Mundo e para que a comunidade também conheça esse trabalho, valorize e entenda a importância da reciclagem na nossa cidade. A gente considera assim, a gente é um time e que entrou nesse jogo também. A gente entrou para ganhar e a gente vem ganhando jogo a jogo. A gente tem conseguido realizar um bom trabalho. A gente está muito feliz com a parceria, né, firmada entre a Prefeitura e as cooperativas, que deu prioridade em contratar a cooperativa para fazer a coleta nos eventos. E isso porque a gente conhece do material e a gente tem buscado não deixar nenhum material se perder e nem proteção sanitária. Segundo dados publicados pelo IPEA em 2013, são aproximadamente 390 mil catadores de materiais recicláveis atuando no Brasil. Débora, que foi catadora e hoje é diretora financeira da cooperativa, fala espanhol, uma possibilidade a mais para a execução do trabalho. Quando a maioria das pessoas pedem informação, para mim é mais tranquilo dar as informações e tudo, e tá auxiliando eles a não estar fazendo a descartagem do material de forma correta e tudo, é mais tranquilo, para mim está bem tranquilo. A estimativa é que sejam coletadas cerca de 105 toneladas de materiais recicláveis nos 6 dias de jogos no Mineirão e em todos os eventos da FanFest. Trabalho redobrado para os catadores, mas que ajuda a complementar a renda. Na minha idade, já não tem mais como arrumar serviço lá fora, né? Porque a maioria já não quer dar um emprego para a pessoa que, né? Assim. E aqui dentro não, aqui dentro a gente tem apoio. Faz uma diferença, né? Com certeza. E para todos em geral. Amanhã a gente volta. Segue daí, Pablo. Valeu, Olívia, a musa do tomate lá de Carmópolis de Minas. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o Portão C. Até já!
Estamos de volta com o Portão C, direto da sala de esportes, hoje recebendo o Felipe Papini e o Rafael Miguel. Bom, agora chegou a hora das notícias internacionais, as manchetes dos jornais internacionais. Vamos saber mais detalhes com a Lígia Oliveira. Após o confronto com a Argélia, a imprensa alemã parece não estar tão confiante. Este jornal destaca a atuação de Neuer e afirma que se a Alemanha for campeã, terão que construir um monumento para o goleiro. O jornal argelino Zeit afirma que, apesar de sua posição muito adiantada em relação ao gol, Neuer fez toda a diferença para a partida. Ainda de acordo com o jornal, a Argélia foi forte e está preparada para os próximos desafios. Diferente do que todos imaginavam, o confronto entre França e Nigéria foi complicado. O jornal francês L'Équipe questiona se a França será novamente bem-sucedida após a decepção na Copa passada. O jornal ainda traz declarações de Olivier Giroud falando que conseguiram algo grandioso ao colocar a equipe entre as 8 melhores novamente. A Colômbia mostra estar pronta para enfrentar o Brasil. O jornal colombiano El Tiempo trouxe na manchete declarações de Adrián Ramos. Pelo Brasil, temos respeito e não medo. Bom, vários jornais destacando, essa dificuldade das grandes seleções vencerem de forma fácil nessas oitavas de final. Por que está acontecendo isso, hein? Realmente os times estão se preparando melhor, as outras seleções, as menores, ou sempre aconteceu? É da Copa do Mundo? Olha, eu acho que é difícil agora, nessa altura do campeonato, você apontar quem que é o favorito. Pelo futebol jogado por todas as seleções, hoje em dia não tem nenhuma que está numa supremacia em relação às demais. Talvez a Colômbia, a gente pode colocar, mas eu acho que a partir do momento que a Colômbia pega um adversário grande, tipo o Brasil, ela já não é mais favorita. Então, eu acho que é uma mistura de condicionamento físico dos jogadores que acabaram de terminar uma temporada europeia, para quem joga na Europa, e somado à garra e à gana de times que estão ali disputando o jogo da vida, como é o caso de Argélia, como é o caso de Costa Rica, de Grécia, que são seleções que estão ali jogando o jogo da vida, Eu acho que é uma mistura mais ou menos disso tudo aí. Concorda, Rafael? Eu acho que não tem jogo fácil em Copa do Mundo, Não tem jeito. Mesmo a gente aponta que aquela ali é uma seleção favorita, tem os jogadores mais bem pagos, os jogadores mais badalados, mas realmente eu acho que quando começa o jogo ali a coisa se iguala. E oitavas de finais tem essa carga, que se perder tá fora. Então eu acho que o jogador já entra mais tenso, mas mesmo as grandes seleções, pegando uma seleção menor, ela vai entrar mais precavida, porque ela sabe que ali ela pode, já teve outras Copas que teve grandes zebras, Então a seleção já entra ali pé atrás, sabendo que pode alguma coisa acontecer. E, por exemplo, nesse jogo Alemanha e Nigéria, a Alemanha foi para cima, buscou o gol, mas também quase tomou lá atrás. A Argélia deu vários contra-ataques, talvez faltou um pouco mais de categoria ali para fazer o seu gol, mas aí a gente viu também o que pesa o condicionamento físico, que seguraram ali o 0-0 nos 90 minutos, mas logo no primeiro minuto da prorrogação acabaram tomando um gol, depois tomaram outro, fizeram um no final, mas ali não dava mais. Eu acho que pesa muito esse condicionamento físico, mas essa coisa da seleção grande mesmo contra uma seleção menor, essa questão, essa pressão que tem em cima dela mesmo, e a Copa do Mundo, todos os jogos são complicados. Vamos falar de jogo por jogo, começando pela vitória da Colômbia sobre o Uruguai. De certa forma, a falta do Suárez pesou e com ele em campo seria um pouco mais diferente, ou bem diferente? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Suárez, pelo jogador que é e pela representatividade do Luizito dentro do elenco do Uruguai, eu acho que pesou sim. Talvez o elenco tenha se juntado para talvez vingar a FIFA pelo que ela fez e poderia ter entrado ali para dar o sangue pelo Luis Suárez. Não foi o que aconteceu. Mas eu acho que a falta do Luis Suárez se fez mais dentro de campo mesmo. Eu acho que a responsabilidade ficou toda em cima do Cavani, que é o companheiro dele de ataque. O Diego Forlán já não é mais o jogador que foi da última Copa. Na última Copa ele foi eleito o melhor jogador da competição e nessa a gente já viu que não chega nem aos pés do que ele foi na última. Então acho que sobrecarregou muito o Cavani e o Cavani não conseguiu dar conta. E aí bateu de frente com uma Colômbia que a gente acabou de falar, que tem N qualidades. E apesar de serem duas escolas sul-americanas de futebol, eu acho que hoje em dia a Colômbia está jogando um futebol muito mais vistoso do que o próprio Uruguai, que já deu algumas tropeçadas, inclusive na fase de grupos, até mesmo contra a própria Costa Rica.
É claro que pesa, o Luis Soares é um dos melhores atacantes do mundo hoje, é um jogador extraordinário, mas não acho que seria diferente, o resultado seria diferente se ele estivesse em campo. Acho que, mesmo assim, a Colômbia já chegou favorita para esse confronto, fez uma primeira fase melhor do que o Uruguai. O Uruguai veio ali meio capenga, conseguiu uma vitória contra a Itália ali no último jogo, mas a Colômbia chegou melhor para essa Copa do Mundo. O James Rodrigues realmente surpreendeu, assim, mostrou um futebol muito acima da média. E o Uruguai, de certa forma, chegou também um pouco já cansado com os jogadores envelhecidos. O próprio Forlan já é um jogador mais velho. Tem o zagueiro, o Lugano já chegou já mais envelhecido, não conseguindo mais repetir o seu bom futebol. Outros jogadores também já chegaram envelhecidos para essa Copa do Mundo. Então eu acho que a Colômbia tem mais time do que o Uruguai. Mostrou isso em campo. Então não acredito que o Luis Soares seria esse diferencial todo, mesmo sendo um jogador extraordinário. Agora, a Holanda definiu a parada no finalzinho, né? O México vencendo. O que acharam do jogo entre Holanda e México? Bom, para quem assistiu Brasil e México, né, já deve estar com o nome batendo na cabeça até agora, que é o Guilherme Ochoa, né? O goleiro do México. Mais uma vez, ele apareceu como um fator determinante para a partida. É uma coisa até a gente se pensar, ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo, já considerar talvez o Memo Ochoa, né? O apelido dele é Memo Ochoa, como o melhor goleiro da competição. Claro que ainda faltam 8 jogos para a competição acabar, mas o que esse cara fez nessa Copa não está no gibi. É só defesas incríveis, defesas que salvaram jogos. No Brasil foi um exemplo. O Brasil poderia ter feito 2-3-0 se não fosse ele ali efetuando grandes defesas. E ele fez valer a qualidade dele, né, que ele já vem apresentando desde o tempo de América do México, toda a passagem dele no Campeonato Francês também. Um goleiro que agora está desempregado, né, todos os times da Europa agora vão querer ir atrás dele. E ele foi fundamental nessa partida para levar o México até onde dava, né? Aí chegou um determinado momento que a Holanda fez valer a sua supremacia dentro de campo, a supremacia de seus próprios jogadores mesmo. O time da Holanda, de fato, é muito melhor que o time do México. E a Holanda conseguiu aí, no apagar das luzes, a classificação que era o que todo mundo estava esperando, né? Na minha opinião, foi o melhor jogo das oitavas finais. Holanda e México foi lá e cá todo o tempo. Os dois times tiveram bastante chances. O Giovani dos Santos fez um golaço, abriu o placar para o México. E aí o grande erro foi o técnico mexicano ter tirado ele. Ele recuou bastante, chamou a Holanda para o seu campo. E aí a Holanda foi para cima. E a Holanda tem mais qualidade que o México, isso é inegável. E aí primeiro achou seu gol com o Huntelaar, com o Sneijder, desculpa. E depois o Robin, que é um dos grandes jogadores desse Mundial. Se o James Rodrigues é o melhor, talvez o Robin seja o segundo, brigando ali com ele. Cavou aquele pênalti ali, controvérsias. Mas aí o Huntelaar foi e fez o gol. E eu acho que foi mesmo a supremacia dos atacantes da Holanda que contaram ali no final do jogo. O que o Rafael disse é interessante, né? Porque num determinado momento o treinador mexicano ele errou ao substituir e tirar o Giovani dos Santos para colocar um jogador mais defensivo. Por outro lado, o treinador da Holanda fez o papel dele certo. Uma substituição até um pouco controversa, né? Ele tirou o Van Persie, que é o principal jogador ali junto com o Robin da seleção da Holanda, e colocou o Huntelaar, que é um centroavante um pouco contestado. O cara entrou, deu uma assistência e depois fez o gol, assim, em questão de 10 minutos, 5 minutos, no finalzinho ali, resolveu a partida. Então, ali a gente chama no futebol de o dedo do técnico, né? O cara chegou e com uma alteração ele mudou o panorama do jogo inteiro. Grécia e Costa Rica empataram, né, em 1-1 no tempo normal, foram para a disputa de pênaltis, passou a Costa Rica. O que acharam do jogo? Grande surpresa a Costa Rica até aqui na Copa, né? Sim, eu acho que talvez em questão técnica não tenha sido um grande jogo, mas eu acho que as duas seleções se entregaram bastante. As duas seleções correram muito, a Costa Rica achou o seu gol. A Costa Rica tem mais qualidade do que a Grécia, é inegável. Mas aí a Costa Rica ficou com a menos, teve um jogador expulso ali cerca dos 20 e poucos no segundo tempo, e aí a Grécia foi para cima, buscou o seu gol, batalhou. Uma coisa diferente que a gente sempre vê a Grécia se defendendo, ela foi para cima, foi no Jorge Samaras, que é o seu principal jogador, tentou, até que conseguiu o seu gol no finalzinho, levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação a gente já via que os dois times não tinham mais pernas para jogar, os dois times muito cansados, mas tentando ainda. Achei um jogo muito bacana, mesmo as duas seleções não apresentando uma grande qualidade técnica, achei um jogo muito legal nessa questão da entrega, e aí nos pênaltis prevaleceu a qualidade do goleiro Keylor Navas, jogador da Costa Rica, que pegou um pênalti e acabou classificando a Costa Rica. O Keylor Navas, né, só um adendo aqui, é um dos grandes destaques ainda também
dessa Copa do Mundo, que está se destacando por goleiros bons, né? Tem o goleiro da Argélia, o Emboli, tem o da Colômbia, o Ospina, tem o próprio Ochoa, que a gente acabou de falar. Júlio César pegou Júlio 2 pênaltis. César. E o Keylor Navas, ele foi eleito o melhor goleiro do último campeonato espanhol. E tem até o Bravo também, o goleiro chileno, que ele, recentemente agora, durante a Copa do Mundo, ele foi contratado para o Barcelona, vai ser o goleiro do Barcelona. Sobre o jogo Costa Rica e Grécia, é até estranho a gente comentar um jogo desse numa oitavas de final, né? Porque se a gente estivesse pegando a Copa do Mundo antes dela começar e Costa Rica e Grécia fosse um jogo de primeira fase, esse é um jogo que a gente trataria como desinteressante, né? E agora a gente, no desenrolar da competição, a gente vê os dois times aí na oitavas de final. Eu acho que, além de tudo que o Rafael citou, eu acho que uma coisa que pode ter pesado um pouco para a Costa Rica ganhar e ter uma força a mais na prorrogação é o fator torcida, né? Os pura-vidas, como são considerados a torcida da Costa Rica, eles já têm aí o carisma da torcida brasileira, que deve ter ajudado, e ajudou muito, né? Os jogadores dentro de campo, com apoio, com gritos de incentivo. Eu acho que isso está fazendo uma grande diferença para os times pequenos, né? A torcida brasileira tem por instinto, né, torcer para o time menor ou para o time mais fraco, e isso acaba ajudando dentro do estádio, né? A gente vê os times grandes, por exemplo, França e Nigéria, a torcida brasileira torcendo para a Nigéria, a Alemanha e a Argélia, a torcida torcendo para a Argélia. Então, acho que isso é um grande estímulo e talvez pode até explicar um pouco dessa força dos pequenos contra os grandes nessa fase. Eu acho que um pouco desse carisma, né, que o brasileiro teve com a Costa Rica foi dela ter se classificado em um grupo que tinha Uruguai, Itália e Inglaterra, né, que são 3 adversários tradicionais do Brasil. Então, conquistou a torcida brasileira. Bora falar sobre a vitória da França, né? 2-0 sobre a Nigéria. O que acharam do jogo? Bom, sobre a França eu posso falar com um pouco mais de propriedade, né? Eu sou muito fã do futebol francês. Eu acho que nesse jogo especificamente, a França ela não tem muito costume de jogar com equipes africanas. Já tinha um tempo que a França não enfrentava uma seleção africana, então acho que isso pode ter pesado um pouco. Apesar do placar ter sido de 2-0, se a gente for pegar, não foi um jogo muito tranquilo, né? A França só marcou o primeiro gol na segunda metade do segundo tempo e numa jogada que foi falha do goleiro Eniemar, que era um goleiro que a gente poderia colocar nessa lista também, mas teve 2 falhas nesse jogo e aí a gente já tira ele um pouco do patamar dos grandes goleiros dessa Copa. O Eniemar, que é o goleiro que joga no futebol francês, ele é o goleiro do Lille, um dos grandes goleiros do futebol francês. Dessa vez ele, digamos que, entregou o ouro e fez aí a França, né, conquistar 2 gols durante a partida. Mas pelo que eu vejo e pelo que eu vi do futebol da França na primeira fase, eu estou sentindo o futebol francês nessa Copa numa escada descendo, porque começou muito bem, aplicou algumas goleadas, no terceiro jogo já não conseguiu a vitória e agora nas oitavas de final tropeçou um pouco para conseguir ganhar da Nigéria. Agora o grande desafio vai ser contra a própria Alemanha, vai ser um dos grandes duelos aí dessa quartas de final, um jogo que vai ser na sexta-feira agora no Maracanã, e né, pelos grandes jogos que a gente está assistindo nesse Mundial, eu acho que está para pintar uma das enormes partidas, uma das partidas mais espetaculares dessa Copa, pelo menos é o que eu espero. Falou da Alemanha, a Alemanha venceu, né, a Argélia na prorrogação. O que acharam do jogo? A Alemanha, claro, tem um time muito melhor do que a Argélia, mas não conseguiu encontrar o seu gol, né? O goleiro, o Boli, pegou muito contra a Alemanha, pegou muito mesmo. A Argélia tentou ali nos contra-ataques e o Neuer até deu uma de líbero ali, sempre saindo. Eu acho que talvez tenha faltado um centroavante ali na Argélia, um cara para receber essa bola, porque eles faziam um bom contra-ataque, mas sempre pecavam no último passe. E a Alemanha, eu acho que até esperava mais dela nessa partida. Até na Copa do Mundo em geral. A Alemanha começou muito bem, goleou Portugal por 4-0. E depois ela veio assim meio que aos trancos e barrancos, já nos jogos contra os Estados Unidos, e no outro jogo do grupo também, e também nesse grupo contra a Argélia. E eu imaginava assim, um futebol melhor da Alemanha. Eu acho que o que prevaleceu nessa partida foi mesmo o condicionamento físico e, é claro, a qualidade individual dos jogadores alemãos. Eu acho que o grande problema da Alemanha nessa Copa do Mundo tem um nome, chama-se Joachim Löw, que é o treinador da Alemanha. Ele cismou de dar uma de professor Pardal ali, ele coloca lateral na defesa, zagueiro na lateral, ele está cismando de colocar o Philippe Lahm de volante quando ele está precisando de um lateral direito no time dele. Então, eu acho que essas peripécias que ele está armando no próprio elenco está jogando contra ele mesmo.
Se ele fizesse o feijão com arroz e jogasse com os jogadores nas suas determinadas posições, acho que a Alemanha poderia fazer uma partida, uma Copa muito mais interessante do que vem fazendo. Lembrando também que a Alemanha teve alguns desfalques, né, para essa Copa do Mundo. O Reus, que seria um dos seus principais atacantes, machucou, não pôde vir. O Schweinsteiger, que é um dos principais jogadores alemães também, não está jogando, mas chegou meia bomba para a Copa do Mundo, teve uma lesão perto do Mundial. O Khedira também, outro volante, que é um dos principais jogadores do meio campo, também teve uma lesão, chegou ali mais ou menos para a Copa do Mundo. Então o técnico Joachim Löw também teve bastante dificuldades. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre os jogos de hoje, beleza? Mas agora a gente vai até a redação da TV UFMG. Quem está por lá e traz as últimas notícias do dia e também a participação dos internautas nas redes é o Leonardo Ribeiro. Boa noite, Léo. Olá, Pablo. Boa noite a todos. Muitas emoções com esses jogos das oitavas de final, né? Que sufoco que eu passei assistindo ao jogo do Brasil e Chile nesse sábado, né? Pelo visto, eu e o Brasil inteiro. Só que antes da gente falar dos jogos, né, inclusive do jogo de Brasil e Chile, vamos dar uma olhada nos resultados dos jogos até agora. No sábado, Brasil e Chile empataram por 1-1 no Mineirão. A partida foi para os pênaltis e a seleção brasileira passou para as quartas de final. Às 5 da tarde, o Maracanã foi palco da vitória da Colômbia, por 2-0 sobre o Uruguai. Brasil e Colômbia se enfrentam na próxima sexta, às 5 da tarde, em Fortaleza. No domingo, em Fortaleza, a Holanda ganhou de virada por 2-1 sobre o México. Depois foi a vez da Costa Rica tirar a Grécia no Mundial em Recife, numa partida que também foi para os pênaltis. No sábado, Holanda e Costa Rica entram em campo às 5 da tarde na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ontem, à 1 da tarde, o Estádio Nacional de Brasília assistiu a vitória da França por 2-0 em cima da Nigéria. Às 5 horas foi a vez da Alemanha se classificar com um placar de 2-1 sobre a Argélia. França e Alemanha disputam uma vaga para a semifinal na próxima sexta, à 1 da tarde, no Maracanã. Hoje, à 1 da tarde, a Argentina garantiu a permanência na Copa com um gol nos últimos minutos da prorrogação e mandou a Suíça de volta para casa. Às 5 horas, a Bélgica eliminou os Estados Unidos por 2-1 na prorrogação, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E no sábado, à 1 da tarde, a Argentina e Bélgica entram em campo no Estádio Nacional de Brasília. O Twitter foi tomado por promessas dos brasileiros para ver o Brasil ganhar, principalmente quando a seleção foi para os pênaltis, né? Teve gente prometendo que não ia faltar nenhuma aula no semestre que vem aqui na faculdade, teve gente dizendo que ia para a rua todo pintado de verde, que ia distribuir selinhos na rua, que não ia comer besteiras até o final da Copa e por aí vai. Se o pessoal cumpriu ou vai cumprir já é outra história, né? Mas pelo sim, pelo não, acho que essa corrente de promessas ajudou o Júlio César a defender os pênaltis e colocar o Brasil nas quartas de final. Esse jogo de Brasil e Chile movimentou tanto a internet que só no Twitter foram mais de 16 milhões e 400 mil tweets. O Neymar, o Hulk e o Júlio César foram os jogadores mais comentados. Até a presidenta Dilma Rousseff também mandou uma mensagem de apoio aos jogadores. Ela disse: foi difícil, foi com raça, garra, lágrimas e defesas do Júlio César. Vencemos. O que pegou mal no jogo de Brasil e Chile foram as vaias da torcida brasileira durante a execução do hino da seleção adversária. O @EstradãoMarRS, ele até disse: na Copa até aqui houve 3 bolas fora. Xingamento a Dilma, Luciano Huck promovendo as brasileiras e as vaias ao hino chileno. Pegou bem mal mesmo, né? No jogo de Colômbia e Uruguai, que foi no mesmo dia, né, do Brasil, eu sei que estava todo mundo um pouco já comovido com essa vitória, mas era um jogo para os brasileiros prestarem atenção, porque era dali que iria sair o adversário do Brasil nas quartas. Deu para ver que o Uruguai e os uruguaios sentiram falta do atacante Soares, né, que foi punido por toda aquela história da mordida, e do lado da Colômbia, quem brilhou tanto na partida, fazendo 2 gols, como também nos comentários da internet, foi o James Rodrigues, né? E no jogo de Holanda e México, muita gente esperava bem mais da partida. Muitos disseram que o México dominou a partida do início ao fim e elogios não faltaram ao goleiro Ochoa. A situação começou a ficar dramática, foi nos 42 do segundo tempo, quando a Holanda fez um gol de empate. Até aí o jogo já estava se encaminhando, né, para prorrogação, mas nos acréscimos o Robben é derrubado na área
pênalti para a Holanda e de virada eles se classificaram. O @pgonçalves até brincou. Aos 42 saiu o empate. Virada nos acréscimos. Drama de novela mexicana de dar inveja à usurpadora. Pois é, né? Assim foi que o México se despediu da Copa 2014. E o narrador e humorista Paulo Bonfá, ele descreveu o domingo das oitavas, falando: novela mexicana e tragédia grega no mesmo dia. Isso porque a Grécia, ela perdeu nos pênaltis para a Costa Rica. Foram os pênaltis mais tranquilos de assistir, né? Até porque não era a nossa seleção jogando. E a Costa Rica mostrando, né, que veio mesmo para surpreender nessa Copa do Mundo. Ontem, no jogo de França e Nigéria, os internautas puxaram a orelha do árbitro da partida, que não deu vários cartões em faltas cometidas pelos franceses. O goleiro nigeriano Enyama foi elogiado pelas suas defesas, mas infelizmente não deu para eles. Essa não vai ser a primeira Copa que a Nigéria vai para uma quarta de final. Em Alemanha e Argélia, outro goleiro chamou atenção, né? Esses goleiros estão com a bola toda. Só que o Neuer, que é o goleiro alemão, ele chamou atenção por jogar bem adiantado. Muita gente estava até brincando de que ele não queria mais jogar no gol, queria ir logo para a linha, porque ele já estava igual um zagueiro alemão. O interessante do jogo de Alemanha e Argélia é que foi o primeiro jogo que foi definido numa prorrogação. Então as coisas esquentaram mesmo no segundo tempo. O que os internautas até elogiaram foi que a Argélia não desistiu da partida mesmo depois de ter tomado 2-0 da Alemanha. Eles foram lá e fizeram um gol e deu aquele susto, né, nos alemães. Mas também não deu para eles também se despedem da Copa. E hoje, nessa partida de Argentina e Suíça, foi outra que também deixou para esquentar no segundo tempo da prorrogação, né? Demorou para poder sair esse gol do Di Maria, mas com um belo passe do Messi, né? Que jogador é esse, né? E os suíços deram um jeito de marcar o craque argentino durante toda a partida. Aí tem 4 jogadores suíços cercando o jogador, impedindo de fazer as suas jogadas, né? Uma coisa que até chamou a atenção dos internautas, que eles brincaram, é que também o goleiro suíço, mais pro final da prorrogação, já foi logo para a área, pro tudo ou nada, para tentar salvar, né? Pena que também não deu, os argentinos passam para a próxima etapa. Mas eu vou deixar para vocês comentarem aí na sala de esporte um pouco mais desse jogo de Argentina e Suíça e também de Bélgica e Estados Unidos, né? Então, voltamos para os estúdios com você, Pablo. Valeu, Léo, obrigado. Bom, Copa do Mundo é um momento épico, histórico, consagrador para seleções e craques. Mas há quem viva neste momento com mais paixão ainda, isso porque em campo estão os grandes ídolos. E no ofício de fazer de jogadores deuses, o Brasil é especialista. Desta vez, o mais badalado, claro, é Neymar. Passando na televisão, para ver, tem jornal, revista, compra, recorta e guarda. Fanatismo. Assim Patrícia define o sentimento pelo ídolo Neymar. E a jovem não desperdiça nenhuma chance de saber um pouco mais do jogador. Revista, almofada, blusa, caneca, tudo que você imaginar. Tanto amor e carinho foram recompensados. Um encontro rápido, mas emocionante com o ídolo mudou a vida da jovem. Foi em 2012, quando ele veio aqui com o Santos, aí eu peguei... É muito difícil chegar perto dele, porque tem muita segurança. Aí a mãe da Larissa estava filmando. Aí eu peguei e passei meio pelo lado do segurança, porque era o único jeito de passar. Aí eu peguei e dei um beijo nele, só que eu não sabia nem que alguém estava filmando. Aí depois a Larissa foi lá e me mandou. Aí foi um dos melhores dias que eu tenho, assim. Para este pesquisador da UFMG, o sucesso dos jogadores é grande no país porque o futebol é um ídolo nacional. O futebol ele chega como uma modalidade esportiva praticada sobretudo em clubes fechados, né? Clubes em geral da colônia britânica, tanto em São Paulo, no Rio, em outros centros, mas mesmo durante esse período desse futebol dos clubes de elite, havia já um desenvolvimento paralelo de um outro futebol praticado fora desses centros, vamos dizer assim, né? E a partir daí é que o futebol foi ganhando relevância dentro da cultura brasileira. Amor que já começa na infância. Não é à toa que o Brasil é o país do futebol e para ficar parecido com os ídolos, vale de tudo. Neste salão, bandeiras, televisões e todo o aparato necessário para torcer para o Brasil. Até o uniforme dos funcionários entrou em clima de Copa do Mundo. E o local é tradicional por receber diversos pedidos inusitados. Desde a Copa do Mundo
passadas, né, já existia as tendências, igual o Ronaldo, quando já cortou aquele cabelo tupetinho, que antes era até moda cortar aquele cabelo. E agora, na Copa atual, muitos cortes de cabelo, né? Nós temos, por exemplo, um muito falado, todo mundo está gostando ultimamente, é o Davi Luiz, o Neymar, esse todo mundo já sabe, todo mundo quer. E mais o Marcelo também está com um cabelo diferente agora. Daniel Alves, que né, até pintou o cabelo agora, né? Então são diferentes. E a galerinha já está inspirada e na torcida pelo Brasil. Davi Luiz. Neymar, da Copa é Marcelo. Nós podemos pegar 3 instituições culturais, o futebol, o samba, o carnaval, né? Mas, por exemplo, o carnaval, ele tem uma relevância muito grande no contexto brasileiro, porém, ele é sazonal, ele tem um período, ele tem a sua época específica. O futebol não, o futebol ocupa o calendário do brasileiro o ano todo. O futebol brasileiro é muito mais que o futebol oficial, né? É o futebol, é a parte lúdica, é a parte da prática do dia a dia, do lazer. Eu sempre gostei muito do corte do Beckham, né? Só que não para essa Copa, né? Tem que ser Brasil, né? Bom, ficou faltando falar sobre a vitória da Argentina, né? E também a classificação da Bélgica. Vamos começar pela Argentina. A Argentina venceu com sufoco, né, na prorrogação. Fala pra gente como é que foi o jogo. Mais um desses jogos de sufoco que a gente teve nessas oitavas de finais. Foi um jogo de bastante marcação dos dois lados, muito pegado o jogo. Os dois times não tiveram tantas chances assim, mas a Argentina, no geral, foi melhor do que a Suíça. O goleiro Benalho teve mais trabalho do que o goleiro Romero, argentino. Pegou algumas bolas importantes ali. E o Messi, né, que é o grande jogador argentino, ele não foi aquele jogador agudo dos 90 minutos ali, não jogou tanta bola assim, mas teve alguns bons lances, deu trabalho à defesa suíça. E é o craque, né? Numa grande jogada nele, ele saiu driblando pelo meio, encontrou o Di Maria na direita, que fez o gol argentino já no segundo tempo da prorrogação, né? Quando todo mundo já pensava que ia se encaminhar para os pênaltis, a Argentina acabou desafogando e fazendo o seu gol, e a Suíça teve uma chance no finalzinho, praticamente no último minuto de jogo, mandou uma bola na trave, quase que a Suíça empata ainda e leva leva o jogo para os pênaltis. Mas foi um bom jogo e a Argentina conseguiu a sua classificação para as quartas de finais. A Bélgica venceu, né, por 2-1 os Estados Unidos, eliminou os Estados Unidos e o jogo. Bom, mais uma partida daquelas que teve que ir para a prorrogação para sustentar um jogo muito pegado, né? Tanto a Bélgica quanto os Estados Unidos não são duas escolas de partir muito para cima, apesar de que, se a gente for pegar um pouco da Bélgica, né, a famosa geração belga, esperava-se muito mais deles nessa Copa do Mundo, apesar de já terem chegado agora nas quartas de final. Era uma equipe que estava todo mundo querendo que ela apresentasse um futebol muito mais vistoso, e isso não vem aparecendo. Não apareceu na primeira fase e por enquanto ainda não mostrou o que veio, entendeu? Agora, o grande desafio da seleção belga, já eliminou a seleção dos Estados Unidos, que é um time muito maduro, que ano após ano vem evoluindo e vem se mostrando que daqui a alguns anos pode ser potência. Agora a Bélgica tem pela frente a própria Argentina e a gente vai ver de fato para que veio os dois times, né? A Argentina também não vem mostrando um futebol tão vistoso quanto a gente esperava, assim como a Bélgica. E os dois se enfrentam para decidir quem fica com a vaga. Beleza, com a classificação da Bélgica, uma curiosidade aqui, todos os times que passaram para as quartas de final foram primeiro nos seus grupos, né? Pois é, quero agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado por terem vindo, viu? Bom, eu que agradeço, eu fico aí disponível, se tiver mais algum convite, estamos aí na área, assistindo a Copa do Mundo, vou ficar aí. Estou de férias, vou assistir todos os jogos e o objetivo é que tenham mais jogos tão vibrantes quanto esses que a gente vem assistindo. Eu que agradeço pelo convite, Pablo. Gostaria de convidar o pessoal que está acompanhando a conferir a transmissão do jogo pela Rádio FMG Educativa. Sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, a gente começa no pré-jogo e às 5 a gente entra em cadeia com a EBC. Todo mundo fica ligado pelo 104,5 FM. Beleza. O programa de hoje fica por aqui. Na quinta-feira, a Sala de Esportes está de volta, trazendo toda a expectativa das quartas de final e do jogão entre Brasil e Colômbia. Já o Portão C volta amanhã. Um grande abraço e até a próxima.